pessoal, eu me chamo Brenda Belo, estou aqui para iniciar o módulo de Direito Civil 1, a parte geral, e quero desejar boas-vindas a você, aqui juntamente com o Aula em Nova. Nessa primeira aula, conforme vocês veem aí no vídeo, vamos tratar sobre a codificação civil brasileira, sua estrutura, falar sobre o conteúdo da parte geral, fazer uma análise comparativa com a codificação civil anterior, falar sobre a constitucionalização do direito civil, sobre a fundamentação principiológica da codificação atual e tratar também sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. De início, é importante falar aqui o papel de destaque que possui o direito civil. Não que outros ramos do direito não sejam importantes, mas com relação ao direito civil, nós podemos demonstrar esse relevo, trazendo situações como, por exemplo, dentro do direito civil, nós encontramos temas que são inerentes a qualquer outro ramo do direito. Por exemplo, nós temos lá o fato jurídico. O fato jurídico, ele tem as suas raízes lá dentro do Código Civil. Entretanto, qualquer outro ramo do direito vai precisar do tema fato jurídico. Por quê? Porque para que uma relação jurídica ela ocorra, a incidência de normas jurídicas dentro de uma relação só vai acontecer se ocorrer antes um fato jurídico. Por isso que precisamos primeiro aprender com o direito civil o que é o fato jurídico. Temos noções de domicílio também dentro do Código Civil, mas sobre domicílio, a importância desse tema se projeta para outros ramos do direito também. Por exemplo, o direito tributário, o direito eleitoral, né? Temos também prescrição, um tema também de muita importância, cujas sementes foram plantadas dentro do Código Civil. Entretanto, outros ramos do direito se servem do tema prescrição que está no Código Civil para que ele possa fazer com que as suas normas elas incidam dentro de relações jurídicas. Além disso, podemos também observar aqui que vários institutos do direito civil, eles existem mesmo antes da própria ciência jurídica existir. Então, não se falava no direito como ciência e nós tínhamos, por exemplo, os romanos falando sobre a família, falando sobre contratos, personalidade jurídica, que são institutos hoje vigentes em todas as codificações civis no mundo, inclusive a nossa codificação. Podemos também aqui dizer que o Código Civil, ele retrata situações que representam nada mais, nada menos que o cotidiano de todas as pessoas. Por isso que Miguel Reale tem uma obra, onde nessa obra há uma passagem onde ele fala mais ou menos o seguinte, ele diz lá que assim como a Constituição Federal representa o documento jurídico mais importante para o país, o Código Civil ele representa o diploma legal mais importante para o indivíduo. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, na realidade, o Código Civil ele é a constituição do indivíduo. Ou seja, a gente nasce, a gente tem uma existência, a gente morre e nesse intervalo, seja longo ou seja curto, dentro deste percurso, nós vamos estar inseridos dentro de relações que estão lá reguladas pelo Código Civil. Então, feitas essas considerações iniciais a respeito da importância do direito civil, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da codificação brasileira, da codificação civil brasileira atual. Tá? Então, nosso Código Civil, ele é a Lei número 10.406, que foi publicada no dia 10 de janeiro de 2002, por isso que chamamos Código Civil de 2002, em razão do ano da sua publicação, ok? E, bom, o nosso Código Civil atual, ele manteve a mesma divisão do Código Civil anterior, que é o Código Civil de 1916. Então, tanto antes como hoje, nós possuímos uma parte geral e uma parte especial. A parte geral é a parte que cabe a mim aqui no Aula em Nova, passar a transmitir para vocês tudo inerente a essa parte geral, ok? E a parte especial, ela se compõe de obrigações, contratos,
família, sucessões, coisas que são outras partes do direito civil que ficam aí de incumbência de outros professores, de outros mestres aqui no Aula em Nova. Bom, dentro do conteúdo da parte geral, que é a parte que nos interessa, nós possuímos no livro 1 as pessoas, né? O tema lá tratado é das pessoas. E aí vamos ver pessoas naturais e as pessoas jurídicas também. No livro 2, nós vamos tratar dos bens. E o título lá que trata sobre esse tema é um título único que se refere a diferentes classes de bens, ok? No livro 3, nós temos os fatos jurídicos, e aí vamos ver negócios jurídicos, dos atos jurídicos lícitos. Vamos também ver lá prescrição e decadência e prova, ok? Bom, isso é importante para que vocês tenham, né, parâmetros aí do que é que nós vamos estudar aqui nessa parte geral do direito civil. Se formos fazer uma análise comparativa com o Código Civil anterior, são muitas as situações que são curiosas e que demonstram que existe uma grande diferença, sim, entre a codificação antiga e a codificação atual. Tanto que estamos com uma codificação nova por força de uma necessidade, né, por imposição social mesmo, afinal de contas a sociedade mudou, o direito precisa acompanhar as mutações sociais e aí veio uma codificação civil nova. Então, lá no Código de 1916, esse código ele nasceu sob a égide de uma sociedade mercantilista, onde havia uma preocupação excessiva com o patrimonial em detrimento do existencial. Então, muito mais valia, né, aquilo que nós possuíamos do que nós próprios como seres humanos. A nossa existência ela era secundária, enquanto que o que nós tínhamos, tá, o nosso contexto material, patrimonial, esse sim, ele se projetava de forma prioritária, ok? E por isso mesmo que no Código Civil anterior a gente não tem nada lá falando sobre direitos personalíssimos, direitos de personalidade, que são aqueles próprios de pessoa dentro da sua existência humana. A codificação civil nova não podia se furtar em tratar sobre esse tema. Por quê? Porque a nossa codificação civil nova, ela deixou de priorizar o ter para dar prioridade ao ser. Então esse é um ponto muito importante, porque enquanto na codificação civil de 1916 a gente prestava atenção, o legislador, melhor dizendo, né, o direito, ele se ocupava em prestar atenção nos protagonistas do direito privado, que eram o pai de família, o contratante, o proprietário, para prestar atenção em João, que era um pai de família, mas não simplesmente o pai de família, mas sim João. E João não era igual a Pedro, que era um outro pai de família. Então o direito passou a se preocupar não com o contratante em si, mas com Maria, que era a contratante, que era parte naquela relação contratual. E Maria, ela era diferente de Joana, também parte naquela relação contratual. E enquanto a codificação anterior ela estabelecia ela não traçava uma desigualdade entre as partes dentro de um contrato, o Código Civil anterior, ele observa sim que dentro de um contrato pode haver um desequilíbrio, tá, entre as partes que ocupam aí os polos dessa relação. Bom, outros aspectos também a gente observa, eles existem, demonstrando aí diferença entre o Código Civil anterior e o Código Civil novo, como, por exemplo, na codificação anterior, os filhos nascidos dentro do casamento, eles possuíam direitos que os filhos nascidos fora do casamento não possuíam. Além disso, o Código Civil anterior não tutelou a união estável, o novo faz isso. O anterior ele não incluiu o cônjuge como herdeiro necessário, ele atribuiu apenas ao pai o poder sobre os filhos, por isso que na codificação anterior se chamava
pátrio poder, porque quem detinha esse poder sobre os filhos era o pai. Hoje é poder familiar, porque a família é o pai e a mãe. E se forem 2 pais, são os 2 pais. Se forem 2 mães, são as 2 mães que vão exercer esse poder. Além disso, o Código Civil anterior, ele não se compadeceu com o sofrimento do devedor. A gente vê que na codificação atual, o devedor ele é tratado com uma certa benevolência, tá? A questão da maioridade também, ela foi tratada de forma diferente, porque no anterior, a maioridade nós alcançávamos aos 21 anos. Na codificação civil atual, alcançamos aos 18 anos. Não se podia alterar o regime de bens no casamento anteriormente. Atualmente, nessa codificação, nós podemos fazer isso sim, certo? E também, olha só, na codificação anterior, a mulher ela era obrigada a acrescentar ao nome dela o sobrenome do marido. Hoje, constitui uma faculdade para ambos. Ninguém está obrigado, nem marido, nem mulher, constitui simplesmente uma faculdade, ou seja, eles podem escolher se vão acrescer ou se não, se vão permanecer com o nome de solteiros. Então, além destas, aqui trazemos algumas, mas existem outras tantas, né? Além destas, outras diferenças, elas são bem visíveis em relação à codificação civil anterior e à atual. É bom que se diga também aqui que o Código Civil de 1916, que era um Código Civil bastante legalista, formalista, a visão era muito codicista, tá? Ele foi inspirado no direito napoleônico. Então, o Código francês foi quem inspirou o legislador do Código Civil de 1916, que é Clovis Bevilacqua. Já a codificação civil atual, a de 2002, teve como inspiração o Código Civil alemão. E o pai da codificação civil atual é Miguel Reale. Bom, é importante dizer isso por quê? Porque o Código Civil alemão, ele tem uma visão bastante diferente do Código Civil napoleônico. Então, enquanto nós vivíamos a época da codificação de 16, né, vivíamos numa época onde a atividade do judiciário ela estava na aplicação das normas de direito privado. O magistrado ele tinha de estar adstrito a aplicar aquilo que estava escrito na norma, fazer a aplicação dentro de uma interpretação literal, ou seja, não cabia, praticamente podemos dizer isso, não cabia ao magistrado, ao juiz, interpretar a norma, mas somente aplicar aquilo que já estava previsto no direito privado. Hoje a gente já vê de forma diferente, a gente vê o juiz com um poder de liberdade para levar para sua decisão aquela carga de experiência que ele carrega ao longo da sua existência. Então ele não precisa simplesmente fazer a aplicação da lei levando em conta o sentido literal da norma. Ele pode fazer valer ali uma interpretação que ele alcança com base naquela mensagem que ele encontra quando interpreta, levando em consideração uma contextualização social, uma contextualização histórica, ok? Existem métodos, inclusive, de interpretação que o magistrado aplica para poder chegar a uma conclusão e, chegando a essa conclusão, ele vai dar a sua decisão, que não necessariamente vai ser apenas dentro do sentido das normas lá inseridas no dispositivo legal. Ok? Isso é um avanço, com certeza não podemos deixar de negar, tá? O legislador novo, ele mandou muito bem nesse sentido, isso constituiu, né, um avançar tanto do judiciário como da sociedade também. E em que pese algumas vozes se manifestem no sentido de afirmar que a codificação civil nova, ela já nasceu velha, porque o anteprojeto, ele veio lá pela década de 70, né, pelos anos de 1970, final de 1960, início de 1970, esse código que nasceu lá atrás, ele somente veio a vigorar
em 2002, quando foi publicado. Vigorar efetivamente, suas normas seriam obrigatórias um ano depois, que foi o período de vacatio legis. Mas ainda assim, ainda que esse trâmite ele tenha se delongado bastante, nós temos que aplaudir aquilo, o legislador. Por quê? Porque ele nos trouxe um Código Civil que, embora o tempo passe, embora a sociedade mude, porque ela muda mesmo, né? É próprio da sociedade não estagnar. As mutações sociais, elas acontecem de forma diária, podemos assim dizer, e ainda que assim seja, temos um Código Civil que nos permite, olha só, fazer a aplicação das suas normas considerando essas transformações sociais. A gente adequa a norma ao fato ocorrido, fazendo com que essa norma incida, ok? Mas levando em consideração que o fato ocorreu e ele ocorreu numa outra era. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a constitucionalização do direito civil, ok? É importante, por quê? Porque quando eu falei aqui para vocês que o direito civil, o Código Civil de 1916, ele nasceu num outro contexto social, numa outra época, eu não destaquei um ponto importante que eu vou destacar agora. Quando o Código Civil de 1916 entrou em vigor, ele entrou em vigor muito antes da Constituição Federal atualmente vigente. A Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E o que isso pode significar? Isso pode significar, como significou, que o Código Civil anterior ele estava totalmente despreocupado em se sujeitar às normas constitucionais de uma Carta Federal que nasceu posteriormente a ele. Então, nós temos uma Constituição, né? Nessa época tínhamos uma Constituição que veio bem depois do Código Civil. Então, o Código Civil, ele reinou durante muito tempo, né? Ele era quem, na realidade, regulava todas as situações do direito privado. Era o Código Civil, competia ao Código Civil. A Constituição até então não existia, ela só veio existir em 1988. E aí, por essa razão, nós tínhamos, por exemplo, filhos, como eu falei há pouco, filhos poderiam ter direitos diferentes, se nascidos dentro do casamento ou fora do casamento. A mulher, ela era tratada de forma diferente do homem. Olha só, a mulher, ela não detinha poder sobre os filhos, a mulher, ela não poderia escolher se iria crescer o sobrenome, ela teria de fazê-lo, e isso constituía violação ao direito de igualdade, que é um direito que está inserido lá na Carta Magna. Enquanto o Código Civil anterior vigeu, não houve preocupação com essa questão de se estar violando ou não mandamentos constitucionais. Por quê? Porque entendia-se que o Código Civil veio antes, então ele mandava e não a Constituição. Só que, quando a legislação civil, a Carta Civil entrou em vigor, a de 2002, ela entrou obedecendo, atendendo a todos os mandamentos constitucionais vigentes desde 1988. Então, hoje não se concebe mais tratar filhos de forma desigual. Hoje não se concebe mais falar em pátrio poder, é poder familiar. Hoje não se concebe mais impor à mulher adotar o sobrenome do marido. Ela possui o direito de escolha. E o que isso significa? Isso significa dizer que o direito civil ele foi constitucionalizado, ou, se vocês preferirem, houve a constitucionalização do direito civil, que é nada mais, nada menos do que você fazer a aplicação das normas da Carta Civil atendendo às prescrições que estão inseridas lá na Carta Federal. Isso é a constitucionalização do direito civil. Bom, um ponto importante também aqui falar é sobre o Código Civil de 2002, o tridimensionalismo do direito e o diálogo das fontes, ok? Vamos lembrar um pouquinho de Hans Kelsen.
Hans Kelsen, ele é o autor da chamada teoria pura do direito. Essa teoria ela agiu com bastante força durante a codificação civil anterior. Por quê? Porque, eu já avisei aqui, eu já falei para vocês, nós tínhamos um código extremamente, uma carta civil extremamente legalista, formalista. Valia o que estava escrito, não valia o contexto que circundava ali aquela situação, né? E o tridimensionalismo, quem foi o autor dele foi Miguel Reale. E Miguel Reale, ele deu o nome tridimensionalismo por quê? Porque ele faz referência a 3 elementos: o fato, o valor e a norma. Enquanto Hans Kelsen simplesmente se preocupava com a norma, que seria criação estatal, e para que a norma existisse simplesmente bastava o Estado manifestar a sua vontade de criar a norma, Miguel Reale, ele considerou que a norma ela vai existir, ela deve ser atendida, obedecida. Entretanto, a norma, para nascer, olha só, primeiro vai haver um fato, esse fato, sobre ele vai incidir um valor, e esse fato sendo valorado, aí sim haverá a criação da norma. Então, só para dar um exemplo, para que vocês fechem bem o raciocínio em relação a isso aí. Imaginem vocês, tá? Aquela disposição lá no Código Civil que diz que os pais, eles têm a obrigação de dar assistência material aos filhos. Então, desloca um pouquinho por enquanto essa norma. Vamos pensar. O fato é, Pedrinho não está recebendo assistência material do seu pai. Pedro, isso é um fato. Esse fato ele vai ser valorado porque a própria sociedade repugna esse tipo de atitude, ou melhor, omissão, né? Não dar essa assistência material. Então, esse fato, a partir do momento em que ele é valorado, o legislador olha para o fato e para o valor que se atribui a esse fato, e ele cria a norma. E aí vem o Código Civil e diz: os pais têm a obrigação de dar assistência material aos filhos. E isso se chama tridimensionalismo do direito, que é uma teoria que vai na contramão da teoria pura do direito de Hans Kelsen, certo? E o tridimensionalismo, ele estimula, incentiva o diálogo das fontes. O que é o diálogo das fontes? Olha só, hoje, se você tem a mesma matéria e ela é disciplinada por várias legislações, por exemplo, uma situação onde você ali tenha disposições na Carta Civil que tratem sobre a mesma, você tem disposições no Código de Defesa do Consumidor que também trate sobre essa situação. Em primeiro lugar, você não vai deixar de aplicar uma ou outra. Primeiro, vê-se a possibilidade de estabelecer um diálogo entre o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, e deste diálogo retirar a norma que será aplicada, tá, para regular aí essa situação ocorrida. Isso seria aí o diálogo das fontes, que é algo que é bastante utilizado, certo? E que foi uma das formas que o legislador encontrou de fazer com que o Código Civil, ainda que a sociedade se transforme, ele não fique engessado, fossilizado. Bom, é importante também aqui a gente falar sobre a fundamentação principiológica do Código Civil de 2002, certo? Então, são três os fundamentos principiológicos. O primeiro é a socialidade, o segundo é a eticidade e, por último, nós temos a operabilidade ou concretude. Socialidade, a gente lembra de social, então a gente pensa, então é para se priorizar o social e não mais o individual. Então, não é mais a constituição do indivíduo, não é isso. Socialidade é pelo seguinte fato: o indivíduo, ele tem importância e ele deve ser tratado também como um ser que possui as suas particularidades. Mas é preciso também entender que esse indivíduo ele está inserido dentro de um contexto social. E o direito que se atribui a ele é um direito que não pode, ele não pode se valer de um direito que vai terminar prejudicando uma coletividade. É fácil demonstrar isso, por exemplo, imagine Pedro, que é proprietário de um terreno. Ele é proprietário, ele é dono, ele tem direito sobre esse terreno, ok. Mas se Pedro não paga IPTU,
se ele não cuida desse terreno, olha só, não está cercado, o mato cresce, pessoas estão lá indo praticar delitos, tá? Estão indo utilizar entorpecentes, existe uma coletividade ali que está sendo prejudicada. Pedro pode vir a perder esse terreno, por quê? Porque João vai chegar e vai cumprir o papel social que Pedro não cumpriu. E aí Pedro perder esse terreno numa ação de uso capião. O outro princípio é o princípio da eticidade. Lembra a ética. Lembra a palavra ética, e ética é a ciência do fim para a qual a conduta dos homens deve ser orientada. Bom, sobre ética, a gente tem que dizer primeiramente aqui que esse princípio ele surgiu a partir do momento em que o legislador viu que o Código Civil ele tinha de observar os valores lá inseridos na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela prioriza valores como, por exemplo, a solidariedade, como o princípio da igualdade, dentre outros. Né? E por que ela faz isso? Porque ela prioriza, na realidade, a ética. Bom, e para fazer valer a ética, o legislador ele estabeleceu um Código Civil, onde lá nós vamos encontrar o chamado conceito jurídico indeterminado e as chamadas cláusulas gerais. Eu vou começar pelas cláusulas gerais dizendo o seguinte, que cláusula geral é aquela cláusula, aquele dispositivo que você vai encontrar dentro do Código Civil e que ele não se refere a uma situação específica. Várias situações da vida podem ser abarcadas por esse dispositivo lá no Código Civil. Então, ainda que a sociedade se transforme, olha o que eu falei lá atrás, aquele dispositivo ele vai continuar tendo aplicabilidade, ele vai continuar tendo funcionalidade. O conceito jurídico indeterminado vai ser aquela palavra cujo conceito o juiz ele vai dar no momento de analisar o caso concreto. Bom costume, por exemplo, a gente pode chamar de conceito jurídico indeterminado. Por quê? Porque bom costume pode ter um conceito numa situação hoje. Mas essa situação daqui a 2 anos, 3 anos, ela pode ter um outro conceito. E quem vai fazer isso é o magistrado. Bom, nós temos um outro princípio, o último, que é o da operabilidade ou concretude. Eu gosto muito desse princípio, por quê? Porque é o princípio que demonstra o poder de liberdade que o magistrado tem para poder manusear o Código Civil, fazer a sua interpretação e devida aplicação. Muito mais importante do que aplicar o Código Civil é antes interpretá-lo. Certo? Mas para interpretá-lo, né, aí ele vai ter que contextualizar, e aí é o que eu falei antes, ele vai levar aquela carga de experiência que ele adquiriu ao longo da vida para a sua decisão. Ele hoje pode fazer isso, hoje o juiz pode julgar João, mas ele não vai se prender ao fato de que João é pai de família. Antes interessava somente que João era pai de família. Ele julgava o pai de família, o juiz julgava o contratante, o juiz julgava o proprietário. O juiz hoje ele julga João, Joana, Maria. E isso aí por quê? Porque se pode operar melhor o Código Civil. Isso significa o princípio da operabilidade ou concretude, que também você vê estabelecido porque antes nós não sabíamos o que era uma sociedade e uma associação. Hoje nós sabemos. Por quê? Porque o Código Civil traz esses conceitos muito bem delimitados. Hoje a gente sabe muito bem o que é um prazo de prescrição e um prazo de decadência. A codificação civil anterior não nos permitia isso, porque esses conceitos eles não estavam lá bem delimitados, fazia-se confusão. Então, com essa melhor definição de institutos super importantes que têm aplicabilidade, né, diariamente no judiciário e com esse poder que o juiz tem hoje de decidir de acordo com uma convicção íntima, a gente pode dizer que com isso se tem ali o chamado princípio da operabilidade ou concretude. Vamos finalizar falando sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Inicialmente, é forçoso dizer que se trata de um mecanismo que traz à baila o direito civil constitucional. Essa horizontalização é o reconhecimento da existência e aplicação de direitos constitucionais que protegem as pessoas nas relações jurídicas particulares.
Como exemplo, nós podemos citar aqui a dignidade da pessoa humana, que é um princípio conhecido por todos, tá? E esse princípio ele deve ser aplicado diretamente nas relações que envolvem empregado e empregador, marido e mulher, pais e filhos, contratante e contratado, etc. Outros exemplos extraídos de decisões judiciais que podemos citar aqui são bastante conhecidos, é só vocês darem uma olhada em doutrinas conhecidas aí, né? Então podemos citar a exclusão de associado por práticas nocivas à pessoa jurídica da qual ela fazia parte, a aplicação de multa condômino antissocial que incomodou a paz coletiva, causando transtornos aos vizinhos, que é uma situação bastante comum, inclusive. Embora em ambas as hipóteses que eu mencionei, essas duas últimas agora, elas estejam disciplinadas no Código Civil, ou seja, embora elas tratem de situações jurídicas dentro do âmbito privado, por força da soberania e da posição de hierarquia que ocupa a Constituição Federal, tem que se respeitar a aplicação das normas que estão lá dentro da Constituição, que tem uma relação direta com estas situações aqui invocadas. E se houver, olha só, dentro de uma relação jurídica, se forem invocadas normas, princípios da Constituição, onde um vá na contramão do outro, não se pode dizer jamais que um princípio vai valer mais que o outro. Caberá ao juiz aí fazer valer o princípio da ponderação de interesses, que é analisar o caso concreto, fazer uma interpretação dos dispositivos dos princípios invocados e, no final, chegar a uma conclusão dizendo qual é, naquela situação, o princípio que deve ser levado em consideração, pelo menos naquela situação. Poderia um outro juiz, resolvendo, dando solução, buscando uma solução para esse mesmo caso, ter um posicionamento diferente, ok? Bom, nós encerramos aqui essa primeira aula e eu encontro vocês na aula 2. Até lá!